luta, tá certo, pelo ex-presidente Maurício Gagliotti, um time vencedor. E aí, esse time, no primeiro discurso da presidenta, eu quero isentar os 4 vice-presidentes. O primeiro discurso da presidenta, ela prometeu que iria trazer um jogador de ponta para nós, para disputarmos o Mundial. O que nós vimos no Mundial? Navarro, Atuesta e Jailson. Nós perdemos o Mundial por uma questão de falta de reforços. Enquanto o Chelsea tinha uma seleção, tá certo, no banco de reservas, nós tínhamos um time mambembe e nós não conseguimos ser campeões por causa disso. Aí tivemos um ano inteiro, fomos campeões brasileiros. Quando chegamos no ano seguinte, nós vendemos o Danilo e no meio do campeonato Verón, nós tínhamos uma Libertadores fácil, onde nós fomos eliminados pelo Atlético do Paraná. Antes disso, nós vendemos o Verón, que era um bom jogador e que poderia ter sido muito útil nessa Libertadores. Não fizemos de maneira atabalhoada, porque um menino de 20 anos, todos têm problemas. Agora, começou o ano de 22. Nós vendemos o Danilo, que era um jogador de seleção brasileira, por preço vil, para receber 80% do valor em 2024. Isso é, nós vendemos e não recebemos. E nesses 2 janelas que nós tivemos, uma de janeiro não contratamos ninguém, e a de junho até agosto, todo mundo sabia que nós precisávamos de 3 jogadores. Um meia, um atacante e um volante. Não foi trazido ninguém, nós ficamos a berço esplêndido, viajando por aí, tirando fotos, fazendo blogs, e acabamos perdendo uma Libertadores para um time meia boca. Não é o time do Boca, é meia boca. O que eu digo aqui é que a gestão é culpada de a gente ter perdido esses campeonatos, que eram campeonatos fáceis. Hoje nós teríamos 60 milhões no mínimo, que era o vice-campeonato. No mínimo 60 milhões. Nós deixamos de arrecadar. Bom, eu vejo o seguinte, esses últimos 2 anos, foi contratado 180 milhões. Nenhuma dessas contratações deu certo. Arthur, Atuesta, Tabata, essa é a responsabilidade do Abel, Jailson e Navarro, Flaco Lopes, todos muito ruins. Então, está faltando um diretor de futebol de verdade. Não o senhor Anderson Barros, que fez o Botafogo e o Fluminense caírem. Não o senhor Anderson Barros. Presidenta, a senhora precisa ter um diretor de futebol que entenda de futebol. Não alguém que tire do caixa do Palmeiras 180 milhões. Além disso, a dívida da Crefisa no primeiro momento de mandato, no primeiro dia, era 182 milhões. Hoje ela está em 32. Nós tiramos do caixa 330 milhões de reais e não temos um time para o ano que vem. Em 2 anos. Então, nós precisamos olhar como que é isso. Isso é um conflito de interesse, sim. Porque você sacar o dinheiro do caixa e pagar aceleradamente a sua dívida, isso gera uma turbulência interna, financeiramente. Nós não tínhamos dinheiro para contratar ninguém. Porque não tem dinheiro, porque tem austeridade, mas como? E pagamos 140 milhões, 150 milhões de dívida. E pagamos mais 180 milhões em contratações erradas. Então, isso daqui é um grande conflito de interesses. Outra coisa, 30 segundos. Ultimamente, eu só ouço falar as empresas da presidenta. Eu não ouço falar do Palmeiras. Nós precisamos valorizar o Palmeiras. Presidenta, pelo amor de Deus, nós precisamos valorizar o Palmeiras. A senhora precisa parar de falar da FAM, do avião, da placar. Puxa, mas eu dei de presente a viagem do Palmeiras. Não deu. Só de exposição da placar é quase 100 milhões. Então, nós precisamos falar do Palmeiras, olhar o Palmeiras, falar como palmeirense, não como o torcedor de outro time.
A senhora precisa vibrar e ter sangue palmeirense. E isso está faltando. Vamos fazer esse último ano de mandato ser um ano maravilhoso. Conclua. É o seguinte, se não fizer contratações, não igual o Bruno Henrique, se não fizer coisas e tiver um diretor de futebol, 2025, no Mundial, nós vamos passar vergonha. Isso é a minha palavra. Tinha. As promessas que a senhora falou que tinha. A senhora falou que não ia mais ter jogador barato, que não ia mais ter aposta. E a senhora gastou 200 milhões e não trouxe nenhum titular para o nosso clube. A senhora falou que ia ter um setor popular nesse estádio aqui. E a única coisa que a gente está vendo são ingressos mais caros. A senhora falou que a camisa do Palmeiras era cara. Uma população nesse país aqui que ganha R$ 1.500, R$ 2.000, que é muito longe da realidade, graças a Deus, da maioria de nós. Mas não é longe da realidade do nosso torcedor. Às vezes a gente olha muito da porta para dentro, mas esquece de olhar da porta para fora. Do pai de família que ganha R$ 1.500, R$ 2.000 e que não pode trazer o filho dele aqui para ver o jogo do Palmeiras, porque o ingresso mais barato custa R$ 100, R$ 200. A senhora falou que ia atender no setor popular. Cadê o setor popular? A senhora falou que o clube social e que o Palmeiras ia ser mais acessível para o povo. Cadê essa acessibilidade? Então a senhora não cumpriu as suas promessas. A senhora não cumpriu as suas promessas. A senhora disse que ia ser a nossa representante. A senhora foi lá fora, a senhora foi para vários de nós e falou que a gente estava lhe otorgando uma procuração. E quando a gente pede satisfação da procuração otorgada, nós não temos esse direito? Por que nós não temos esse direito? Por que o torcedor não tem direito de pedir satisfação do clube do qual ele é dono? Vocês não são donos, eu não sou dono. A senhora não é dona. Donos são os 20 milhões de palmeirenses, que têm o direito de pedir explicação sobre o seu clube, sobre as contratações do seu clube, que tem o direito de festejar quando ele é campeão e tem o direito de cobrar quando ele não é campeão. Que tem o direito de cobrar, não as coisas que a senhora não disse que faria, mas as promessas que a senhora fez e que nós acreditamos e por isso que apoiamos. Então, presidente, a senhora está sendo cobrada hoje pelas coisas que a senhora disse que faria, pelas promessas que a senhora fez. E 10 dias atrás, a sua entrevista desastrosa foi um dos momentos mais vexatórios da história desse clube. Mais vexatórios. A senhora vem dizer que o palmeirense vivia de vergonha de não cair para a segunda divisão? Minha emoção não é cair para a segunda divisão, não, presidente. Minha emoção é ser palmeirense. Eu não preciso de emoção de cair para a segunda ou para a primeira, não. Eu nasci nesse clube, eu morri nesse clube, e eu morreria por esse clube, igual um monte de cara já morreu por esse clube, igual o Fris morreu trabalhando por esse clube. Então eu não estou nem aí se é primeira divisão, segunda divisão. A emoção do palmeirense é ser palmeirense, independente da quantidade de dinheiro que a senhora acha que coloca ou deixou de colocar aqui dentro. Obrigado e desculpa algum excesso.